Alô, você ao som de Edelweiss, entrando no ar o programa Pense Bem. Hoje, aqui pela Rádio Guri, entrando um pouquinho atrasado, mas isso são coisas que acontecem. Nós estamos no ar. Estamos iniciando o programa Pense Bem deste sábado e com convidados especialíssimos. Aliás, meus convidados são sempre especiais. Eu tenho o grande prazer de receber um querido amigo, professor Nelson Cardoso, professor de Karatê já de longa data nessa cidade. Quem não conhece? Quem não conhece? E tem mais alguém acompanhando este meu querido amigo, a sua esposa, e ela também, ela também é karateca, né? Karateca também, e ela faz acupuntura, é reiki, florais, caramba, é tanta coisa. Caberia só um programa só com ela, mas eu a convidei, hoje ela está como convidada especial. Outro dia vamos trazê-la para um programa inteiro, a Cristine Brandes. Meu querido amigo Nelson, tudo bem com você? Valdir, é uma honra estar aqui no seu programa. Aliás, parabéns pelo título do programa, né? Pense bem. Quem pensa bem ou faz a bobagem bem feita ou não faz. Ou não faz, é verdade. Tem que pensar bem mesmo. Parabéns. Parabéns. Um grande abraço aos ouvintes que estão em casa, né? É uma honra estar aqui. Cristine, como está? Seja bem. Bem, obrigado pelo convite. Mas peraí, deixa eu reclamar um pouco. Você parece, você monopolizou. Por que você está usando só o microfone? Você quer que ela fique bem pertinho de ti? Tem mais um microfone. Peraí, é você então que quer ficar bem pertinho? Você vê, nós temos 5 microfones aqui, estão os dois ali lado a lado para usar o mesmo microfone. Aliás, hoje tem uma garotinha aqui nos acompanhando e registrando tudo isso, filmando, e vai estar, eu acho que a próxima semana vai estar no Face, né? Eu esqueci o nome da tua filhota. Karine, querida, seja bem-vinda ao programa também. Hoje, este programa especialíssimo e todo cheio de energia, né? Hoje realmente esse estúdio está maravilhoso, porque uma energia fantástica aqui. Meu querido, meu irmão, Nelson, Karatê, sua escolha pelo Karatê. Em primeiro lugar, Alvir, muito obrigado por você existir, muito obrigado, seu filho, operando a mesa e a mesa de som, a sua família, parabéns, ouvinte, por vocês existirem, porque sem a existência nada acontece. E é importante, sobretudo, que a existência ela seja presencial. Não basta passar ou estar próximo. Não basta caminhar. É preciso deixar pequenas marcas que passam. E foi isto que a arte, o karatê, fez comigo, faz por mim. Eu comecei ainda na base aérea em 77, quando entrei para o pelotão de polícia da aeronáutica, como matéria que fazia parte do treinamento, defesa pessoal. Mas depois a conheci como um contexto filosófico, conheci o meu professor mais próximo, japonês, formado pela Universidade da Kudai, 5º dan em judô, 4º dan de karatê, acupunturista, massoterapeuta. O homem era um mix de coisas. Era um mix de coisas. Lutador, lutou telequete no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Foi campeão universitário de sumô, de judô. Eu tive muita sorte. Tive realmente muita sorte conhecer uma pessoa como o mestre Shigeru Sogo, e isso me trouxe até vocês, que é também uma sorte muito grande. Que coisa maravilhosa. Vamos falar aos nossos ouvintes, Karatê, mãos vazias. O significado disso, mãos vazias. Ter as mãos vazias, mas ter uma capacidade. Primeiro, eu entendo que há que ter um domínio muito, muito forte de si mesmo, para depois ter a ação através dessas mãos vazias. E como ter o comando disso, ter esse controle e a ação com as mãos vazias. A Cris tem um conceito muito bacana de mãos vazias. Eu gostaria que ela colocasse para o seu ouvinte, que eu acho que é muito interessante. Mas com certeza, claro que vou querer saber. Claro, Cris, sem dúvida. O Karatê Do significa o caminho das mãos vazias, mas isso eu só fui entender hoje, no auge dos meus 50 e tantos anos. 50 e alguns. E alguns.
que, na realidade, vou contar uma historinha para ver se a gente consegue captar essa... Sim. Era uma vez um turista americano que foi visitar Israel. E lá chegando, ele soube de um sábio, rabino lá, que ele gostaria de conhecer e foi visitá-lo na casa dele. Chegando à casa desse sábio, ele entrou na casa e achou tudo muito estranho, porque não tinha nada naquela casa. Não tinha móveis, não tinha mesa, cadeira, cama, nenhum enfeite, absolutamente nada. Ele ficou assim estupefato e perguntou pro sábio: onde estão as suas coisas? E o sábio fez uma contra-pergunta: onde estão as suas coisas? E o turista respondeu: não, as minhas coisas estão na minha casa, em outro país. Eu só estou de passagem aqui. E o sábio respondeu: eu também. Olha, que coisa maravilhosa, tem que aplaudir, né? Isso tem que aplaudir. Então, assim, isso também nos junta na terapia com florais, porque basicamente o sofrimento de toda a humanidade é o apego. E o apego não só no físico, mas no mental, no emocional, no espiritual. Então, nós nascemos de mãos vazias, vamos morrer com as mãos vazias, e a única coisa, o nosso passaporte são as nossas ações. Que coisa maravilhosa. Então, o caminho das mãos vazias é exatamente você se trabalhar para desapegar. O que é muito difícil, né? Muito difícil, bom, até vou dizer por quê. Por que é muito difícil? Nós somos criados em que, criando necessidades. Você acompanha qualquer canal de televisão, ele te incute uma série de necessidades. Acontece já dentro de casa, de ter a idade, nós vamos crescendo com essas necessidades e dizendo que precisamos melhorar isso, melhorar aquilo e tal, e criando esse apego às coisas materiais. É lógico, nós não podemos ser desprovidos também de alguns apegos necessários, né, básicos, para que se tenha uma vida decente, uma vida tranquila. Isso sim. E eu digo sempre o seguinte, que as coisas materiais a nós devem servir, não nós sermos escravos delas. Então isso é importante. Eu acho que essa sua colocação, essa sua historinha desse mestre realmente vem de encontro a isso, essa minha pergunta e esta colocação, quando eu li a respeito do Karatê, mãos vazias. Mas ela é vazia só num sentido muito, muito material, mas ela é muito plena, ela é muito cheia de tantas outras coisas, né? E foi então neste momento, meu querido Nelson, que você disse: puxa, mas é isso que eu quero para mim, isso que eu quero para a minha vida. Que é lógico, depois eu quero que você vai contar o encontro que você teve com essa garotinha aí, que também foi muito interessante, porque nada acontece ao acaso, nós sabemos disso. Né? Absolutamente nada, Almir. Quando eu conheci o meu mestre, ele parecia um extraterrestre. Que tudo que ele falava para mim, nada fazia sentido. Nada, absolutamente nada. Isso me levou a um estado de confrontação. E o que me manteve preso a ele é porque eu queria muito aprender karatê. Eu queria muito aprender uma arte marcial. Isso me manteve durante 2 anos linkado a ele em convulsões intrínsecas. Eu me questionava muito, eu esmurrava a árvore, às vezes até me esmurrava porque eu não conseguia entender aquilo que o mestre queria passar. Claro, porque ele estava, naquela época, vibrando no mínimo 1/8 acima do meu padrão de mundo. Exatamente. Ele me levou a um estado de confrontação profunda. Me deu angústia? Sim. Me deu raiva muitas vezes? Sim. Mas essa confrontação foi vital para que eu realmente me conhecesse o meu estado de espírito, as minhas possibilidades, o meu universo de possibilidades e também as minhas limitações. Porque eu também tenho muitas. Porque às vezes mudanças implica em atitude. Sim. Em atitude. E a mudança, ela é dinâmica. Assim como existe dentro da dinâmica uma mudança que eu tenho que fazer sempre para que ela ocorra. E o cosmos está em constante mutação, assim como nós. Isso eu aprendi com o Mestre Sogo, aprendi com estudos depois, com vocês na fraternidade, que aliás, muito obrigado. Perdoem a minha estupidez por nunca agradecê-lo.
mas hoje venho a público de coração agradecer. Muito obrigado. Foi um aprendizado fantástico, onde me ajudou a afirmar todos aqueles conceitos que o mestre Sogo me passava lá atrás, porque eu via isso ainda meio dissociado da espiritualidade, a parte prática do karatê dissociada da espiritualidade. E estudando com vocês lá, eu descobri que muita coisa tem um link e muito forte. Então a mão vazia, na verdade, ela significa o quanto eu posso ter, o quanto eu posso pegar, e se isso não pesa demais para me carregar. Existe aí uma relação chamada custo-benefício espiritual, mas para isso eu tenho que me confrontar às vezes. Sim. E me perguntar o quanto isto vai me custar, em termos de saúde, em termos, né? Então, eu fazendo isso, eu vou me questionar. E me questionando, eu consigo mudar o meu padrão de mundo e até mesmo criar um novo significado, ou ressignificá-lo se necessário. Então, a estrutura do karatê, a estrutura da acupuntura, do reiki, da massoterapia, da espiritualização, nos leva a isso. E enquanto eu não me confronto, você é um grande estudioso, você sabe disso, enquanto eu não me confronto, eu não consigo mudar nada. Para mudar algo, eu preciso ter consciência do que eu sou, do que eu preciso realmente mudar. E às vezes esse questionamento é importante porque nós nem nos conhecemos. E quando trabalhamos esse questionamento, nós vamos conhecer um pouco mais de nós e ver como é importante romper com N paradigmas para formatar outros mais coerentes, né? Nós estamos chegando já ao primeiro intervalo e eu vou... Daqui a pouco eu volto, mas rapidinho, se fique aí ligadinho, eu já volto e nós vamos continuar esse papo com esse casal de amigos. Volto já já. E estou de volta nesse bate-papo muito gostoso com o Nelson e a Cris, batendo um papo sobre esse trabalho maravilhoso dos dois. Mas agora eu vou conversar um pouco com essa garotinha. Me conta aí, o que te levou? Como é que você conheceu este guri? E de repente, pô, mas esse guri, é com ele que eu nem conhecia karatê ou já conhecia karatê? Você já trabalhava com florais ou não? Agora conta um pouquinho da tua história, da tua caminhada. Na época que eu fazia faculdade em Florianópolis, eu passei pela academia do mestre Sogo, que é o nosso mestre em comum, e gostei. Entrei e comecei a fazer karatê com ele lá. Eu fazia 4 anos de karatê em Florianópolis, antes de vir para Lages. E daí o mestre Sogo disse para mim, ó, quando você for a Lages, procure o Nelson Cardoso e faça karatê com ele, que ele é bom. Viu? Que bem, super recomendado. Que maravilha. Então, naquela época, isso foi há mais de 20 anos, né? Há mais de 20, quase 30 anos atrás. E dito e feito, quando eu vim a Lages, fiz karatê com ele, mas nenhum envolvimento, apenas nos conhecemos ali. Sim. E o nosso envolvimento foi agora, de 12 anos atrás. 12 anos. E você já estava com florais? Não? Já tinha. E você fez com o Muyuzu, 2 queridos amigos chineses na época que vieram com a acupuntura aqui em Lages. Né? Eu os conheci, pessoas maravilhosas, e eu acho que eles trouxeram muita coisa boa para Lages. Né? Foi. Pena que não voltaram mais. Pena que não voltaram, Mas não acho não. O problema ali foi com o André Luiz, né? Não trouxeram mais, né? Houve algumas alguma coisa incongruências ali, mas o que deixaram foi um presente. Com certeza, boa semente eles deixaram, mas você é prova disso, né? E tantos outros discípulos de Muyuzu tem mais ou menos quantos aqui em Lages? Olha, eu acredito que uns 10. Eu não sei se todos praticantes de acupuntura, mas... Sim. Mas é aquela história, deixar essa semente maravilhosa. Né? Então, aí coisa bacana, eu digo, como nada acontece ao acaso nesse mundo, e há uma razão de ser, né? Havia a necessidade de vocês se encontrarem. E juntos têm um trabalho, estão fazendo um mais trabalho. Maduros, mais experientes. Mais experientes e tal. E em que momento aconteceu esse encontro? De repente chega assim, nós vamos trabalhar juntos, quer dizer, a união de 2 seres, seres espirituais encarnados, com o propósito de juntos caminhar para a evolução mútua
e fazer evoluir também aqueles que buscam vocês? Olha, eu acho que foi gradativo, está sendo gradativo. Acredito que nós somos seres abençoados quando você tem um mestre espiritual, seres que te orientam, e mais abençoada ainda quando você tem um mestre encarnado fisicamente. Que coisa maravilhosa! Isso é muito bom. Isso é muito Então, bom. eu vejo assim o professor Nelson como uma bênção, assim, um presente dos céus para mim, porque ele me ajudou muito no meu crescimento. Sim. Eu buscava algo. E eu acho que eu estou começando a aprender algumas coisinhas sobre amor, sobre desapego, sobre aceitação, né? Sobre eu preciso respeitar a vontade das outras pessoas, não como é a minha vontade, mas como é a grande vontade do Pai. Ah, que coisa maravilhosa. Eu entraria com vocês até no tema individualidades e verdades, mas nós não vamos entrar no programa de hoje, vamos falar sobre isso também, mas eu quero deixar aqui para o convite a vocês, meus queridos ouvintes, porque esse casal, é lógico, nós temos que aproveitar e sugá-los bem mesmo, porque eles têm muito para ser sugado, e nós vamos aproveitar. Sugar no bom sentido, né? Sugar aquela quantidade que vocês podem, estão dispostos a doar a todos nós que estamos aqui, sequiosos por esses conhecimentos. Eu acho isso é muito importante. Então, eles vão estar comigo na próxima semana para o segundo programa, porque eu tenho já muitas perguntas aqui do pessoal do Facebook e eu tenho que passar essas perguntas, porque senão nós não vamos finalizar o programa de hoje com o que temos que fazer com as perguntas. Mas então, e só para concluir esse, fechar, dar a costurazinha final nesse encontro de vocês dois, quando ela diz que você é uma bênção e que realmente está fazendo muito bem a ela, e por tudo, pelo seu conhecimento e pela essa harmonia que você proporciona, mas eu entendo também que você agora vai falar que ela veio formatar essa paralela maravilhosa. Eu tenho plena certeza hoje, eu tenho convicção que dentro de um conceito de dualidade, você tem, independente de ser alma gêmea, às vezes para você ter uma relação legal com uma pessoa, pode ser o pai e o filho que se unem numa missão e tudo dá certo, tudo anda. Às vezes um olha para o outro e já sei o que você está pensando. Como você sabe? É uma química, eu chamo isso de uma química espiritual. Há uma afinidade espiritual muito grande. E a relação entre almas é uma coisa fantástica, insubstituível. Não tem suborno, não tem chantagem, não tem competição, que é o mais importante. É verdade. O que prevalece no contexto é o conhecimento e o estado de cada um, sabendo onde começa um, termina o outro, mas não por obrigação, por respeito e para distinguir perfeitamente o que o outro quer e aprender com isso, porque afinal de contas, independente do nosso grau de evolução, do nosso nível de evolução, nós estamos aqui nesse momento para aprender uns com os outros. E este aprendizado, esse conhecimento, ele é mútuo. Então essa relação que se cria entre almas, que eu usaria até dizer que é uma egrégora, Sim. Mesmo que nós nunca tenhamos nos visto, em algum lugar, em algum momento, nós já nos vimos e já vivemos uma situação, se não igual, muito semelhante. Com certeza. E você, deixa eu só esclarecer os nossos ouvintes, pelo que você está falando agora, e olhando para o Lauvio Júnior, que está aqui fazendo na mesa. Aliás, meu filho, muito obrigado por essa parceria com o pai, que todo sábado ele vem me acompanhar e me deixa muito feliz, porque gosto. Esse é um menino que realmente só me dá alegria. Fico muito feliz de tê-lo junto comigo, esteja sempre comigo e conte com o pai sempre. E realmente é isso que você coloca. As pessoas estão juntas por uma necessidade e não é o acaso. Então, que possamos fazer cada vez e nos dar cada vez mais para juntos evoluirmos, que a finalidade primordial da nossa caminhada nesse planeta é a evolução, sermos melhores. Por isso estamos aqui. Temos que construir algo e ser exemplo nessa nossa caminhada. Né? Aproveitando o link que você fez, aproveitando o gancho,
Você com o Júnior, eu com a minha Júnior. Olha, Karine, querida Karine. Né? Quando eu menciono algo, eu vou fazer, vamos filmar, vamos fazer assim o quê? É espontâneo. Isso não tem nada que pague isso. Não tem o que substitua isso. E só pessoas que se relacionam verdadeiramente pela alma, pelo verdadeiro sentimento da evolução, conseguem ser assim. É verdade. Colocar seus próprios interesses acima de qualquer coisa, abaixo de qualquer coisa. Sim. Mas os interesses reais da alma, acima do que realmente vem aparecer. Pode ser material, não. O nosso estado de espírito, a nossa relação é mais importante. E não digo de relação, não é material, Sim. É relação espiritual. Os valores materiais, eles apenas agregam e complementam a nossa felicidade. Sem dúvida. Eu quero registrar aqui que a Zoa Amaral mandou um grande abraço ao casal. Obrigado. A Zoa, querida amiga, já entrevistei. Fico feliz de você estar conosco. Eu tenho aqui uma pergunta você com certeza conhece essa pessoa, Márcio Machado. Opa, forte abraço, Márcio. Forte abraço. É pessoa maravilhosa também. Ele pergunta assim, como o ensinamento do Sun Tzu, autor do livro Arte da Guerra, podem nos ajudar nas nossas relações pessoais? Para compreender esse grande mestre, que em princípio a gente fala mestre de guerra, mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao ouvinte. O que é a nossa vida? O que é a nossa luta? Não é uma guerra? Não é uma guerra no campo do tiro, onde nós temos que nos matar, mas é uma guerra no campo do conhecimento e da identificação. Então, o Mestre Sun, ele faz todo um sentido quando ele fala dos terrenos que nós temos que percorrer. Ele fala de uma batalha, mas, na verdade, nós podemos linkar isso e trazer para a batalha da vida. Se o terreno for alagado, procure saber a profundidade do alagado. Isso faz diferença no desenvolvimento da jornada. Se for um campo aberto, procure ver se não tem matas próximo, porque você pode ser emboscado. Se for montanhas, faça uma previsão, se você não vai encontrar abismos que vão ser difíceis de você passar. A pergunta é, não seria assim na vida? Sim. Então o Mestre Sun faz todo um sentido quando ele nos convida a planejar e ficar o máximo de tempo possível na sala de planejamento. Não é problema. Posso ficar muito tempo planejando. Isso diminui a margem de erros que eu possa cometer. Então o processo do planejamento ele é vital. E ele conclui dizendo, as pessoas nunca planejam fracassar. Fracassam porque não planejam. É interessante, muito interessante. Eu não Mestre tive... Sun Tzu, 600 anos antes de Cristo. Eu não tive a oportunidade de ler, e coloquei essa pergunta, agora pelo que você está colocando, já sintetizou exatamente o pensamento desse mestre, e realmente é isso, e eu acho que a maior guerra é essa que está conosco mesmo, é a guerra interior. Essa precisa ser deflagrada e com constância e fazer exatamente isso que foi posto. A introspecção, a reflexão e ter aquela estratégia mesmo. Pensar para não fracassar. Mas esse não fracassar é eu enquanto ser, eu enquanto individualidade, investido nessa força interior que todos nós temos. Às vezes não a conhecemos, mas precisamos conhecê-la. Só vamos conhecer se buscar. Se buscarmos, vamos conhecer verdadeiramente isso, né, Nelson? Isso é vital, isso é vital. Até se, mesmo eu planejando, não deu certo, como eu tenho uma estratégia, a minha mente, o meu coração, o meu espírito vai encarar aquilo ali apenas como um resultado. E a resposta que vem é, eu posso fazer melhor. Onde eu errei? Retorno ao planejamento. E insisto novamente. E persisto novamente. Agora, se eu não planejo, eu recuo, me dá medo. Porque a minha mente é assim, ela funciona assim. Se eu não tenho uma estratégia, ela me atira no quarto escuro para me proteger. Verdade. Existe um koan que diz assim, se caíres 7 vezes, levanta 8. Olha, que legal, bacana isso. Não é só 7, é 8. É verdade, é isso aí mesmo. Que coisa incrível. Olha, está fantástico hoje aqui. Pessoal,
Vamos a mais um intervalo e nós voltamos rapidinho. Até já. De volta, e realmente essa música, estava aqui falando, uma delícia essa música, e realmente Edelweiss em alemão é uma delícia. Nós estamos de volta, e o Nelson citou a fraternidade, então eu vou falar um pouquinho. Fraternidade em Busca da Paz, que ele fez parte, e lá também conheceu e estudou. Eu sempre digo, quem da fraternidade fez parte, recebeu uma sementinha. E aonde estiver, essa sementinha com certeza germinou, cresceu, hoje é uma árvore frondosa e está dando muito bons frutos. Você é uma prova disso. E a Fraternidade em Busca da Paz, vamos aproveitar, está promovendo um jantar, que a Fraternidade é uma entidade espiritualista que não cobra absolutamente nada dos seus atendimentos, funciona ali no Jardim Celina, na rua Pedro José Silveira, toda segunda-feira, e está promovendo um jantar no dia 29, agora no próximo dia de 29, no sábado, vai ser lá no Salão da Igreja Santa Cruz, é um galeto com massa feita pelo Biro e a esposa, o casal. Esse casal são nossos queridos irmãos lá da Fraternidade. O tempero deles é maravilhoso. Então, quem quiser, o preço é R$15 e o telefone para adquirir o ingresso é 9991-4600. 9991-4600 com o Biro. Bom, então vamos voltar a esse papo bem gostoso aqui com o Nelson e a Cris. Vamos à pergunta aqui, porque senão nós não vamos concluir. O Rafael, o que o professor pode nos falar a respeito da disciplina no Karatê e se realmente transforma a pessoa? Por que os governantes não oportunizam nas escolas? Olha só. Na verdade, é uma questão cultural, né? Quando eu falo de cultura, ela tem que ser trabalhada na base. A base, para mim, é exatamente a criança e o professorado. Eu acho assim que há uma vicissitude educativa. A educação, ela é muito dinâmica, ela é como o universo. Ela está em constante mutação. Se a gente cai naquela vicissitude, vira um mesmério. E o mesmério é desinteressante, né? Então, para fazer um trabalho bom de base, eu sempre digo, função de escola não é educar, é formar e informar. Educado, o anjinho já tem que sair de casa. Você que é pai entende bem. Exatamente. Então a função da escola não é educar. O que eu percebo, até um tempo trabalhei na escola, o professor é um refém do aluno. Ele não é um mestre. Ele não é visto como um mestre. E isso é perigoso. Assim como um dia, Júnior, você já, não sei se já é papai, ou vai ser pai, você vai ser mestre do teu filho. Então você nunca pode colocar ele acima de você. Sempre do seu nariz para baixo. Mas sempre dando lições e mostrando para ele a importância que ele tem na sua vida. E é assim que funciona o processo. Mas ele nunca pode estar acima de você. Que dentro da minha casa você tem voz e vez, mas aqui quem manda sou eu. E amor, mas aqui quem manda sou eu. Então está faltando muito disso. E daí, por sua vez, como a escola não consegue educar, fica muito difícil jogar novos programas dentro da escola. Principalmente um programa como o Karatê, que exige e cobra do aluno. Pior ainda é a interferência dos pais, querendo interferir no conhecimento do professor e até da disciplina. Exatamente. Aí não funciona. Não. Mas a arte em si, ela disciplina. Nós teríamos que adotar um pouquinho da cultura nipônica, por exemplo. O Japão é o país mais tecnológico do mundo. No entanto, é comum você chegar na escola e ver os meninos estudando o Soroban. Aliás, eles conseguem fazer uma conta de raiz quadrada mais rápido no Soroban do que um de nós numa calculadora. Impressionante, né, aquilo? Impressionante. Então eles se abriram para o moderno, mas não esqueceram da essência. E hoje, isso você falou uma coisa, eu já entrevistei professores, o pessoal do Mundo Encantado, que são meus parceiros, as professoras lá já falamos a respeito disso também. E eu entendo que, eu volto ao tempo, o meu tempo de escola, o professor era muito importante. Nós, alunos, víamos o professor como um exemplo a ser seguido. Hoje, o professor é refém da marginalidade. E, infelizmente, eu digo que eu já entrevistei alguns anos atrás, alguém até do governo federal, essa política de dizer que a criança tem até 16 anos não pode exercer, não pode trabalhar, isso
criou Bobagem. criou Bobagem. uma tropa de adolescentes irresponsáveis que ficam na rua sem ter o que fazer. Então, porque criaram uma lei proibindo, mas não criaram uma forma de ocupar essas crianças. Mas eu acho que uma criança que comete crime de adulto tem que ser punida. Eu entendo não interessa também. A idade. Eu entendo também. Se tem a capacidade de raciocinar como um bandido deve ser tratado. Então, o governo, eu até culpo o governo porque criou uma proibição, mas não criou uma outra forma de orientar e disciplinar essas crianças. Muitos estados hoje, por isso muitos estados estão hoje oportunizando, trazendo a polícia militar para dentro das escolas, para poder disciplinar, para que se crie o respeito. E essa é a colocação, acho que o Rafael quis fazer exatamente isso, que através do karatê, a disciplina do karatê faz com que aconteça a transformação nessas crianças. Eu acho que poderia ajudar, mas para que isso possa acontecer, tem que ter vontade política, que eu acho que de vontade política o nosso Brasil está muito carente. Eu acredito até que seja assim, eu sou um pouco mais seguro na questão assim, todas as transformações que nós precisamos quanto sociedade, quando eu falo de sociedade, falo de mim mesmo, todos nós, elas não ocorrerão por meio político ou por vontade política, mas pela sociedade civil bem organizada, bem estruturada, bem planejada. E digo até, não precisa nenhuma ação de violência. Sim. Não precisa agressão e nem execrar ninguém. Precisa só a sociedade aprender a se organizar como um todo, educarmos os nossos filhos, principalmente educá-los de tal maneira que eles entendam que o professor não tem obrigação nenhuma de ficar aguentando, suportando seus gracejos em sala de aula. Com certeza. Celular em sala de aula, proibido. Exato. Boné, proibido. E acabou. Ah, mas ditadura. Não é ditadura, é ordem. Sem ordem, não há progresso. Concordo, gênero do Miguel. Por isso Sem ordem, não se forma uma boa base social. Não se forma um cidadão cônscio das suas responsabilidades. Dos seus deveres, primeiro, direitos depois. Sim. Com certeza. Eu sou da época ainda que cantava o seu hino nacional antes de entrar para a sala de aula. Rezava-se. Rezava-se, exatamente. Tinha que acontecer isso. Hoje, patriotismo não existe. Eu sou patriota. Eu sou Brasil. Agora, eu vejo o nosso Brasil esquecido. Infelizmente, muito esquecido. Precisamos resgatar isso. É importante resgatar isso aí. Resgate. É a palavra. Isso. Precisamos resgatar. Bom, a pergunta agora é da Márcia para a doutora Cristiane. Gostaria que ela falasse sobre as diferenças dos florais e as indicações. Os florais são bem complexos, tem vários níveis de floral, mas basicamente a primeira tomada vai ser de floral básico. Os florais que eu falo são florais brasileiros, sendo a minha formação pelo professor Joel Aleixo. Então, não sou eu que escolho o floral para o paciente. É o paciente que depois, sem saber qual floral que ele está escolhendo, ele vai escolher 3 vidros aleatoriamente de um kit que eu tenho lá. E a partir do que ele escolheu, nós vamos daí saber o que a pessoa precisa, talvez ter uma consciência melhor, mudar alguma atitude, alguma forma de pensar, enfim, através do que ele escolheu sem saber, porque parte do princípio que o espírito dele saiba o que mais ele precisa mudar naquele momento. Não é que a pessoa ela só está naquele momento, não é que ela seja assim, mas naquele momento, a partir do que ele escolher nos florais, é que vão haver mudanças. Existe floral para o corpo físico, para todos os chakras do corpo, para o corpo emocional, para o corpo mental e espiritual. Olha só que interessante. Eu tive a oportunidade ontem, né? Foi ontem, antes de ontem. E aí eu fui lá, a Cris pediu, eu fiz a escolha e eu estou usando realmente, muito interessante. E é bom conhecer um pouco mais disso também, né? Vamos aqui à pergunta da Clara, de Lages. A acupuntura é indicada para reumatismo? E se é possibilidade de cura e tempo? Depende.
A acupuntura é bom para todos os tipos de doenças. A Organização Mundial da Saúde, ela comprova que a acupuntura ela é mais eficiente para o reumatismo do que a medicina convencional. E quanto tempo, tem vários fatores que influenciam. Em primeiro lugar, eu diria que é o mérito do paciente. E depois, a destreza do terapeuta. Explica isso. Vamos explicar, porque daqui a pouco a pessoa assim, como que é isso aí? Nos explica, mérito e essa destreza. Porque assim, toda doença, quando ela está no corpo físico, ela é um sintoma de um desequilíbrio emocional ou mental da pessoa, consciente ou inconsciente, que tem que ser trabalhado, e a pessoa ela tem que ter porque toda cura é uma autocura, ela tem que ter consciência. Agora ficou maravilhosa a explicação. Agora teve esse despertar da consciência do paciente. Tem que ter, porque assim, não é o remédio que vai curar, é o próprio paciente que vai curar. Então as terapias, elas são bengalas provisórias para cada pessoa ser mestre de si mesmo. Que bacana, viu? Só, vamos lá agora. Essa aqui, Sandra Bellato, mestre Nelson. Conhece ela? Sandra Bellato? Conheço. Eu procurei o karatê, pois vi que me trazia muito conforto para a coluna. Diminuía muito minhas dores nas costas. Parei por falta de tempo, mas sempre fico com vontade de voltar. Quais são os outros benefícios para o corpo, além do alongamento que o karatê pode trazer? Nós tratamos, assim como a acupuntura, assim como os florais, nós tratamos o paciente não fisicamente, mas nós procuramos tratar ele como essência. Não ele como um formato físico, mas ele como uma essência pura, divina, e que tem em si todos os elementos, como a doutora Cristina bem mencionou, para atingir a cura que ela precisa. Porque essa cura provavelmente é gerada por imposturas, excesso de esforço, a falta de exercício, às vezes até a alimentação um pouco inadequada, um pouco fora, bastante, né, que é muito comum as pessoas. Então o que a gente faz? Nós fazemos um feedback com a pessoa, conversamos com ela, vamos fazendo com que ela se abra espontaneamente para nós, e aos pouquinhos nós vamos acrescendo novos conceitos para que ela consiga resolver ou o problema da coluna, ou o problema do reumatismo, ou diminuir a ansiedade, que tem também a ver com a ansiedade, né? Muitas vezes, por exemplo, meu mestre ia fazer um tratamento de coluna, ele tratava primeiro o estômago, essa região do abdômen, porque na medicina oriental, essa região do abdômen é como a terra. E eles têm como conceito assim, se a terra está bem tratada, bem mineralizada, bem vitaminada, vital, a árvore está bem. Então ele tratava primeiro o organismo, para depois tratar a coluna. Porque ele dizia que o problema da coluna não é na coluna diretamente. É alguma coisa relacionada com o organismo. Ou com o estômago, ou com o intestino, que é o segundo cérebro do corpo humano, né? E o link que os dois têm é impressionante. Um diz eu quero, pá, o outro já providencia. Sim. Na lata, o que um pediu, o outro faz. É impressionante essa conexão que eles têm dentro da fisiologia. Sensacional. A gente falando aqui não dá para acreditar. Sim. Mas acredite, é assim que nós funcionamos. Legal. Olha, tem mais uma pergunta aqui do Anderson de Laje. Gostaria de saber se o karatê tem alguma ligação com a espiritualidade. Eu diria que ele pode ser desvinculado de qualquer conceito religioso, mas ele tem essencialmente um link com aquilo que você tem de mais essencial, a tua natureza guerreira, que é intrínseca. Então, quando você trabalha essa natureza intrínseca, você vai ver que você não é nada disso que você se vê no espelho. Não é essa massa. Não é essa massa. Você é algo muito mais significativo. Essa massa é o teu carro que te conduz aqui nesse planeta denso, pesado. Um dia ele vai tombar, mas você vai ficar de pé. Acredite. Então é o condutor. Bom,
chegamos ao final do programa. Vamos nos despedir agora, mas já sabendo que vocês estarão comigo no próximo sábado, deixar aqui o convite a vocês. Entrem no Lauvir José ali no Facebook e vocês podem fazer mais algumas perguntas para o programa da semana que vem. Então agora, suas considerações para esse programa e suas despedidas. Grande amigo Lauvir Júnior também, que já foi nosso discípulo, vai retornar, eu tenho certeza, né? Muito obrigado por vocês existirem mais uma vez, um abraço, um grande abraço, um abraço extremamente significativo, que esse abraço realmente seja grande e traga conforto a vocês, aos familiares de vocês e também a todos os ouvintes, a todos aqueles que nos prestigiam de alguma forma e tornam a nossa existência mais significante. Muito obrigado. Cris. Eu gosto muito da filosofia oriental, então, se me permite... Com certeza. Eu gostaria de citar Confúcio aqui, que ele falou certa vez que aos 15 anos ele orientou o coração dele para aprender. Aos 30 anos ele plantou seus pés firmemente no chão. Aos 40 anos ele não sofria mais de perplexidade. Aos 50 anos ele começava a ouvir os desígnios do céu. E aos 60 anos ele os ouvia com o ouvido dócil. E aos 70 anos ele podia seguir os desígnios do próprio coração dele, porque eles não mais ultrapassavam os desígnios da justiça divina. Maravilha. Bom, garotinha, de novo, da tua filhota Karine, obrigado pela sua presença. Lauvir Júnior, obrigado, filho, pela sua participação. Um grande abraço e conto com vocês no próximo sábado. Que a paz esteja no coração de todos e até a semana que vem.